entender também o seguinte, que você tem que ter discernimento de Deus para saber quem está entrando no seu barco. Com quem que nós temos feito acordo? Nós estamos fazendo acordo com quem? Jonas fez a tripulação jogar tudo que eles tinham no barco, vamos jogar fora. O problema não era a mercadoria, o problema era Jonas. Existem problemas nas nossas vidas que nós não entendemos. E é isso, aquilo, não. Você está com algum Jonas metido no seu, lá no convés do seu navio. E aí quando a gente tira Jonas do navio, as coisas começam a fluir. Então, nós não somos melhor do que ninguém. Nós não somos melhor do que ninguém. Nós não temos que menosprezar ninguém. Nós temos que fazer o que o Senhor nos mandou fazer. Nós temos que falar de Jesus, nós temos que evangelizar, nós temos que pregar, nós temos que ter os frutos do Espírito, nós temos que passar amor para as pessoas. Agora, uma coisa nós temos que ter discernimento. Quem tem entrado em nossa vida? Quem tem nos influenciado? Quais são os nossos problemas? Tem Jonas lá no porão? E o problema é que às vezes nós caminhamos com Jonas no porão. E às vezes nós não entendemos que nem sempre as pessoas que vêm, que se aproximam, são pessoas de Deus, irmãos. Então nós temos que ser prudentes nessa área da nossa vida. Porque nós às vezes carregamos problemas que não são para nós carregarmos. E se Deus está tratando com alguém, nós não temos que... Existem coisas que nós podemos fazer, e existem coisas que Deus vai fazer, que é tratamento. Agora, se você está com Jonas no seu navio, você vai carregar problema que não é para você carregar. Agora, o que nós estamos aprendendo na lição? Olha, eu vou ouvir a voz do Senhor. Você viu aqui que parceria errada? Parceria sem orientação de Deus. E eu estou falando de homens, gente, eu estou falando, eu estou falando de homens aqui, homens íntegros e que perderam a direção, que não entenderam e não procuraram ouvir a palavra, a voz de Deus, entendeu? Então, e o tema está falando o quê? De homens que não oram, é o problema da pessoa que não ora. E eu quero te falar uma coisa, a pessoa, o homem que ora, o orar, o ter uma vida de relacionamento com Deus, deixa eu dar um exemplo aqui. Uma pessoa que tem uma vida contínua de oração é uma pessoa que eu posso dizer que não vive o natural, ele vive no sobrenatural. Viver o natural é caminhar na carne, é caminhar no nosso eu, é a nossa alma que manda. Mas Deus não nos criou para ser comandado pela nossa alma, Ele nos criou para ser comandado pelo Espírito. Porque a alma, irmãos, a alma só faz a gente errar. A alma é o centro das nossas vontades. Se nós formos olhar a vontade da nossa alma, nós sentamos e vamos ver televisão, dormir. Não estou falando que é errado, não. Nós não dedicamos um tempo à palavra, nós não dedicamos um tempo para a oração, porque é alma. Então eu tenho liberdade em te dizer que quando você é um crente que tem uma vida contínua em oração, você não vive mais o natural, você vive o sobrenatural. E Daniel orava 3 vezes ao dia. E Daniel orava 3 vezes ao dia, né? Que a Bíblia fala, não é isso? Foi jogado na cova dos leões. Os leões não comeram Daniel. Leão come carne, e quem ora não anda na carne. Daniel andava no espírito. Leão não come espírito, leão come carne, não é isso? Então, quando o leão rosnar, né, como a Bíblia diz, fala, não, ali não tem carne, ali tem espírito. É assim que nós temos que caminhar. E eu até ri um pouquinho que quando o irmão Celino falou para mim seria esse tema, eu falei, ó, vocês estão falando que esse tema, né? Ele falou, para quem gosta de bater, eu não gosto de bater, mas eu estou falando a verdade. Então, e líderes, nós estamos falando de líderes. Né? Então, líderes que não entendem, não entenderam a vontade de Deus, fizeram os outros sofrer, e outros que sofreram, por quê? E Jonas coloca, um homem de intimidade com Deus coloca a vida de todo mundo em risco. Desobediência. E é aí que eu falo, cuidado, irmãos, com falsas doutrinas. Cuidado com falsas doutrinas. A Bíblia é a verdade. E se estão ensinando a Bíblia para nós, glória a Deus, amém.
mas homens que até se dizem ser homem de Deus, que fica igual folha de bananeira, folha de bananeira chega um ponto, vai soprando para lá e para cá, ela quebra e seca. Mais sensível a folha de bananeira, não é? Isso é mais ou menos da minha região. E lá tem muito, eu sei. Já viu como é que é? Sopra e... Os irmãos entendem isso? Amém. Vamos para o outro tópico. Davi. Pode ler, quem quiser. Davi foi um homem que procurou viver em comunhão com o Senhor, mas ele também teve seus deslizes. E por vezes essa comunhão foi interrompida. Certa ocasião, Davi não consultou ao Senhor quando resolveu fazer um censo. Talvez o rei quisesse orgulhar-se do seu poderio militar. Todavia, quando o censo terminou, Davi sentiu-se mal e declarou: muito pequeno que fiz. Davi caiu em si, então clamou ao Senhor, pedindo-lhe seu perdão. Quando o homem não busca a direção de Deus, coloque-se em situações bastante desagradáveis e perigosas, causando prejuízos a outras pessoas. A atitude errada Davi fez com que 70 mil homens perdessem a vida. Deus mandou Davi fazer censo? Alma, irmãos, carne. Nós estudamos isso, né, no seminário. A alma. E a alma só quer levar para onde Deus não quer. É a luta, né? Carne contra espírito, é alma contra espírito. Agora eu achei lindo aqui que depois Davi entendeu. Vocês viram? Não, vou orar aqui. E um outro fato que não está aqui no estudo de hoje, mas que me chama a atenção com relação a Davi. Eu não falo isso tentando ferir o caráter de Davi. Nós temos que entender que Davi foi sim um homem segundo o coração de Deus e Deus teve suas razões. Certa vez eu perguntei, falei, mas a Bíblia não me fala de falhas de José, e eu falando comigo, por que não José? Eu pensei isso, olha o que eu pensei isso. E eu falei, mas é Davi. E eu fiquei pensando isso depois, o Espírito de Deus falou comigo, falou assim, eu sou o Senhor. Então Deus sabe de coisas que nós não sabemos. Eu não estou falando isso para ferir o caráter de Davi. Davi teve a sua história linda, foi o rei escolhido por Deus, que foi através de Davi que o povo de Deus teve a vitória sobre os filisteus. Mas houve algo na história de Davi, você talvez está pensando que eu vou falar quando ele caiu com a esposa de Urias, Betseba, não, mas quando Davi manda trazer a arca, vocês conhecem essa história, que ele manda trazer a arca e o povo traz a arca puxada por bois, né? Deus não mandou boi carregar a arca. Quem que Deus mandou carregar a arca? Levitas. Então, o problema é que às vezes nós queremos fazer até a coisa certa. É bom fazer a coisa certa, mas nós queremos fazer da forma errada. E Davi, louvável a atitude de Davi, louvável, não vou trazer a arca. Ok, é bom trazer a arca, mas Deus não mandou boi carregar a arca, Deus mandou foi levita carregar a arca. E o problema é que tem muita gente até hoje querendo pôr boi para carregar a arca. Agora Deus mandou. Porque se nós formos olhar, Deus quis que fossem os levitas, os adoradores. E eu quero abrir um parêntese aqui, e para nós lembrarmos algo, irmãos. Infelizmente, às vezes hoje os levitas, eles não conseguem entender a importância do louvor. E em muitos lugares, e no geral estou falando, as pessoas não entendem. Levita é levita. São ministros e ministras sobre as vidas. Então, nós temos que ter cuidado. Boi não é levita. Nós temos que fazer a coisa certa da forma certa. E me doeu o coração quando eu ouvi dizer aí esses dias que não, fulano é do louvor e tal. Eu não estou falando mal de A nem B. Não estou julgando ninguém, mas estou falando a verdade. Não tem problema o cara não está liberto, está no louvor.
levita, quando o pastor dá